Boa noite a todos. Venho aqui passando para deixar mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vim falar sobre o direito ambiental dentro da educação ambiental. Eu fiz esse vídeo porque achei interessante o questionamento que a tutora me trouxe hoje de um dos alunos sobre o que tem a ver a educação ambiental, o direito ambiental, né, aquelas questões da atividade 2 com a educação ambiental. Pois bem, pessoal, o direito ambiental, ele nasceu necessariamente da educação ambiental. A educação ambiental, ela surgiu de movimentos. Como vocês podem ver na atividade 1, que eu pedi para vocês pesquisarem os principais movimentos da educação ambiental, e aí vocês foram para Rio 92, Estocolmo e etc. Vocês podem ver que foram movimentos, né, bastante fortes que geraram movimentos para oficializar os direitos de proteção ao meio ambiente. E claro, esse direito ele foi se desenvolvendo. E no Brasil, né, principalmente até a década de 80 e mais especificamente em 1988, nós não tínhamos nada que legalizasse o direito ambiental. E aí, com a Constituição de 1988, né, que foi a primeira a destinar um capítulo para a proteção do meio ambiente, reformulando valores referentes ao meio ambiente, né? Inclusive nós temos o artigo 225 da Constituição Federal que define o que é meio ambiente, e isso é importante quando você tem um conceito do que é meio ambiente, porque aí você encontra que meio ambiente não é mais só a natureza, já faz parte a cultura, já faz parte o ser humano, os animais, as plantas, a água. E aí você vê que é algo bem mais abrangente. A educação está aí inclusa. E a educação ambiental ela não pode estar de fora disso. E o conhecer, a educação ambiental é um processo de conscientização. Então, você conhecer de forma abrangente os processos que levam a esse conhecer, a esse saber, que é o final, né, da educação ambiental, porque o conscientizar-se é isso. A partir do momento que vocês tomam consciência, tem a informação e essa informação faz essa transformação, aí você tem a consciência. Como é que se adquire a consciência? Através do conhecimento. Então, a constatação da impossibilidade de uso inconsequente dos recursos ambientais, reflexo jurídico. Então, é importante vocês conhecerem porque, como vocês vão trabalhar na área principalmente de turismo, vocês vão ter que entender, por exemplo, vão abrir um projeto. Vocês têm que saber o que é um relatório de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental. Se você for abrir uma empresa de turismo, mesmo que seja turismo sustentável, vocês têm que ter conhecimento da área de gestão, de avaliação, de relatório. Por quê? Porque muitos projetos só vão ser liberados nas secretarias de meio ambiente através desses estudos. E se você não tiver conhecimento de legislação ambiental, conhecer as leis é algo importantíssimo para você lidar com qualquer conhecimento e com qualquer atividade nesse país e no mundo todo. Até porque tudo que se faz hoje, todas as atividades, ela depende de uma legislação. Vocês estão vendo hoje o grande impacto que é, por exemplo, o Brasil entrar nas relações comerciais do mundo. Por quê? Porque nós não temos hoje um bom manejo de preservação do meio ambiente. E isso é ruim para nós. Então, a importância de se conhecer a legislação ambiental se faz necessário nesse sentido. Para vocês que são turismólogos, principalmente. Seguimos. Então, o que seria meio ambiente do ponto de vista jurídico? A gente vai falar do ponto de vista, né, mais abrangente, mas porque quando a gente for fazer o nosso encontro, a gente vai falar mais da educação ambiental em si, do processo de educar-se. Então, eu resolvi fazer essa live para falar um pouco sobre a legislação. Então, o meio ambiente, de acordo com a legislação vigente,
ele é um bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. E o que ele engloba? Objeto da relação jurídica limitado pelo cumprimento socioambiental da propriedade. Essencial, fundamental, sadia qualidade de vida, elemento integrante da dignidade da pessoa humana, é direito fundamental do homem. Isso de acordo com a Constituição Federal. Direito das presentes e futuras gerações, garantias a futuras gerações, dever de tutela, não pode haver retrocesso na proteção ambiental e não existe direito adquirido em detrimento da proteção ambiental. Então, é a partir da Constituição Federal que esses direitos são garantidos. E isso foi um trabalho de formiguinha. Então, assim, você vê trabalhos como o do Chico Mendes, que foi assassinado, trabalhos como da irmã Dorothy, e dentre tantos outros índios, né, das tribos Guajarara, e entre outros. Então, assim, são trabalhos de formiguinha que são feitos pelo Brasil através de ONGs, sociedade civil não organizadas, fundações, que vão trabalhando e vão formulando através do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, o CONAMA, e do Fundo também. Então, são várias fundações que vão trabalhando nesse sentido, na produção de lei de preservação. Aí foram criadas, né, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que ela tem como objetivo conjunto de condições influenciar alterações da ordem física, química e biológica que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas, conceito legal, conceito marco abstrato disponível. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, né, então ela vai ter essa abrangência de proteger o meio ambiente, não só o meio ambiente do ponto de vista físico, como eu falei, mas do ponto de vista social, cultural, natural, biológico, químico, físico. Então, é por isso que a gente tem que compreender as leis. E vocês, como turismólogo, por exemplo, vamos tirar aqui um exemplo, Pedro II, que tem o Festival de Inverno, né? Eu acho que é isso. Então, para Pedro II, qual o impacto que o festival causa na cidade? Existe poluição sonora? Foi feita uma avaliação de impacto, um relatório? Como a sociedade que é afetada diretamente encara isso? Aquelas pessoas que não queriam, elas foram ouvidas? Como é que elas... como foi o processo de criação? Foi imposto, foi ouvido, foi democrático? Então, assim, tudo isso e esse fluxo de migratório provisório prejudica a cidade ou não? Está previsto na lei orgânica do município, na lei de preservação do meio ambiente do município, na Secretaria de Meio Ambiente do município, está de acordo com a Constituição. Então, tudo isso tem que ser baseado. Você vai fazer um projeto de turismo sustentável. E esse turismo, ele está, por exemplo, Pedro II e São Raimundo Nonato, que são... Pedro II está dentro da APA da Serra da Ibiapaba. São Raimundo Nonato está dentro da área uma parte dentro da área de produção da Serra da Capivara. Então, quando vai fazer alguma coisa nesse sentido, vocês têm que conhecer a lei de preservação do meio ambiente, a lei ambiental, porque os impactos que vai causar, vocês podem compreender nesse sentido? Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Necessidades humanas são limitadas, né? O capitalismo traz essa concepção, sempre se querer mais, e os recursos naturais são finitos, né? Hoje em dia a gente tem já essa concepção da finitude da água, não da água na sua totalidade, mas da água potável, porque quando se fala a água do planeta vai acabar, mas não é a água do planeta, mas a água potável, aquela que pode ser consumida por nós seres humanos. Então, isso é um bem finito. E esse bem, ele é finito porque ele vai ter fim. Então, assim, como é que a gente está fazendo o reaproveitamento desses recursos?
o desenvolvimento econômico de forma planejada, pensada, sustentada. E aí entra as agendas 2030, a Agenda 21, que é anterior a essa 2030, que são projetos, né, que veio a partir da EcoRio 92, em que previa uma gestão participativa, juntamente com a União, Estado e município e a sociedade civil não organizada, para que as gestões fossem feitas de forma a ser continuada, um prefeito continuando a gestão do outro, para que os recursos e tudo aquilo que foi investido não fosse descontinuado, uma gestão já pensando naquelas pessoas que são pobres, que não têm condição de ter um banheiro, uma questão sanitária, esgotamento, e aí entra a proposta dos PAC, que deu errado por questão de desvio e etc., né? Que a gente não vai entrar numa questão tão política. O desenvolvimento e progresso são direitos fundamentais do homem, preservação ambiental e direito fundamental do homem. E aí entra a questão do que é desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, né? Porque uma coisa é você produzir através de um desenvolvimento para o futuro e que esse desenvolvimento, além de ele ser sustentável, ele tenha sustentabilidade, né? Ele tenha também uma durabilidade dessa sustentação e que essas gerações tenham continuidade disso. Então, nós temos os tipos de meio ambiente, né? Segundo as leis, segundo a Constituição Federal, nós temos o ambiente natural, que é o ecológico, né? Que aí engloba a natureza. Temos o ambiente artificial, e aí entra as cidades, prédios, os patrimônios culturais, os parques, edifícios comerciais, shoppings e bibliotecas. Temos os ambientes culturais, e no caso nós temos a caipirinha, o frevo, o samba. Temos os ambientes de trabalho, questão da luminosidade, conforto térmico, equipamentos de segurança, né? E aí nós temos a política nacional, né, que eu havia citado para vocês, na política nacional de meio ambiente, que prevê princípios, metas, ações, conceitos, instrumentos e responsabilidade civil ambiental objetiva. Tem como objetivo geral a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, a fim de assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional, à proteção da dignidade humana, até porque é importante a consideração de que o ser humano é parte do meio ambiente e não dono do meio ambiente. Então, nós somos seres dentro da biologia, né, eu como biólogo, então, do ponto de vista científico, e não eu como biólogo, vamos encarar assim, o ser humano é um animal. E como tal, um animal racional, social e cultural, mas inserido dentro do conceito de meio ambiente. Além de fazer parte do ecossistema, dentro de uma cadeia, ele é um animal que se organiza de forma social, cultural e econômica, mas faz parte do meio ambiente. Então, o homem não está à parte do meio ambiente, ele faz parte. Tanto é que agora, com as graves consequências da ação humana no meio ambiente, a gente vê que nós somos um dos principais afetados. A seca, as grandes estiagens, ou as enchentes, os furacões, então, assim, todas as tragédias que ocorrem, fora que terremoto, essas coisas que não tem nada a ver com os impactos causados na atmosfera, terremoto e tsunami voltada à questão geológica. Então, todas os outros fatores que são de ações humanas, nós somos afetados diretamente também. Né? Os princípios, manutenção e equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, toda e qualquer profissão, seja ela qual for, de cunho liberal ou não, ela tem como vista, principalmente, a preservação do meio ambiente. Se você vai ser funcionário público, você tem que trabalhar pensando
eu não vou gastar energia, eu tenho que fazer o ambiente do meu trabalho um ambiente melhor e adequado, eu tenho que preservar, gastar menos papel. Então, porque essa conceituação tem que mudar dentro da gente. E é por isso que quando a gente fala de meio ambiente, qualidade de vida e das legislações, a gente tem que se incluir enquanto ser individual e coletivo. Porque como ser humano, como eu falei, somos seres sociais, culturais, econômicos. E como social a gente é indivíduo e coletivo ao mesmo tempo. Os recursos naturais, como eu falei, são infinitos. A sustentabilidade, né, a utilização sem esgotamento dos bens. E aí é onde entra a questão da reciclagem, da reutilização, que é o reuso, reciclagem, né, que são os R's mais importantes. E exemplo, nós temos a questão da água, temos a questão do papel, né, do plástico também, que é muito, que também hoje está em alta. E não só isso, mas a questão artesanal hoje também utiliza-se muito, as indústrias também, então o reaproveitamento, reutilização e a reciclagem. Né, os princípios, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Aí, vamos lá. O inciso 10, né, da lei, no artigo 2º, ele fala aqui, educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente, que é o que a gente está fazendo aqui. A educação ambiental ela é dividida em dois tipos. Existe a educação ambiental formal e existe a educação ambiental informal. A formal é aquela que se dá dentro da sala de aula. A gente está fazendo aqui uma educação ambiental formal, né? Dentro de um currículo. Ela ocorre de forma disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Disciplinar é como está ocorrendo agora, né? Por meio de uma disciplina específica. Interdisciplinar, quando várias disciplinas trabalham dentro daquela temática. Transdisciplinar, quando ela trabalha dentro de currículos diferentes. E aí você pode pensar a medicina trabalhando com a matemática, o bacharelado em turismo, e eles de forma transdisciplinar vão se unir de alguma forma para que os conhecimentos ajudem a preservar o meio ambiente, como a medicina, o turismo, a química, a matemática, a história, vão fazer de forma coletiva para ajudar o meio ambiente. Então, a Política Nacional de Educação dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitude e competência voltado para a conservação e preservação do meio ambiente, porque são dois conceitos bastante diferentes. Você preserva aquilo que você usa, né? Vamos lá. O que é que você preserva? Preserva aquilo que você pode usar, mas de forma consciente. Conserva aquilo que você não pode usar ou se usa muito limitadamente. Entendeu? No caso, por exemplo, você tem um parque ambiental. Ele é com a conservação. Você pode usar como passeando, frequentando, mas você não pode utilizar-se dele desmatando, consumindo animais. E aí é uma grande polêmica, que a gente pode até debater sobre isso depois. Preservação versus conservação. E, inclusive, é um dos paradigmas muito puxado, assim, que dá pano para manga para bastantes discussões entre os ambientalistas, né, e cientistas. Mas, enfim, eu, por exemplo, na minha pesquisa na área de genética, eu trabalho com conservação de semente. Né? Trabalho com conservação genética de semente de soja. E aí são sementes de soja do mundo todo, principalmente do Brasil e do continente asiático. Japão, China, Coreia, também tem da Índia, Rússia
e dos países asiáticos, daquelas ilhas ali. Mas já é outros conceitos também, mas existe essa diferença entre o que é preservar e o que é conservar. Preservar, você pode, por exemplo, ter uma área de preservação, né? No caso uma RNP, uma área de preservação particular, as RNPP, e aí você pode comer os frutos, pode fazer, no caso, por exemplo, dos índios, que são preservação, eles podem fazer o extrativismo vegetal, eles podem consumir e vender o que tem lá, né? Mas aí tem umas limitações, mas como é uma área de preservação, eles podem consumir. Já a de conservação não, ele não pode nem o fruto, né? Ah, tem uma goiaba aqui, ou tem uma fruta selvagem aqui que é comestível, está no chão, vou comer. Não, não pode, que já seja um crime ambiental. Não pode ser uma área de conservação. Então é isso. E a educação ambiental, ela está voltada para isso, para a gente se educar através das legislações, né? Então, a educação é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, como eu falei para vocês. Como seria essa educação não formal? Bem, eu, Birajara, sou professor, mas, vamos lá, uma comunidade está utilizando de forma, uma comunidade ribeirinha está utilizando de forma inadequada a margem de um rio. Eu vou lá, olha, vamos lá, vocês podem fazer isso, o rio ele serve para isso, mas você pode utilizar desta forma. Então, eu enquanto cidadão, estou fazendo uma educação ambiental não formal. Posso fazer isso enquanto ONG, enquanto indivíduo, enquanto sociedade civil não organizada, enquanto sindicato. Vocês conseguem compreender? Então, formal nas instituições de ensino, não formal como indivíduo, seja ele coletivo ou não, sociedade civil organizada ou individualmente. Eu posso fazer educação ambiental a partir do momento que eu adquiro conhecimento e repasso esse conhecimento para outras pessoas ou comunidades. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer esse pequeno vídeo. A atividade 2 é uma atividade objetiva, né, para vocês pesquisarem. Um conteúdo bastante simples, baseado em leis. Vocês podem pesquisar, as leis estão disponíveis, né, na grande rede, internet estão todas aí, e é algo bem simples. Então, está dentro do nosso fluxograma, vocês viram lá no nosso plano de ensino, eu pus lá, então não é indiferente. Legislação ambiental faz parte, sim, da educação ambiental. Ter conhecimento da legislação é importante em todas as instâncias. Vocês, como bacharel, como cidadão, na verdade é uma obrigação conhecer as leis do nosso país e do mundo todo, porque eu não sei se vocês souberam de algo recente, né, da área de legislação ambiental, mas a pessoa vai para o Egito, comete um assédio, vai preso. Então, assim, a gente tem que conhecer a nossa legislação quando a gente for viajar, para não cometer um crime ambiental. Às vezes um país tem uma lei ambiental mais rígida, não jogar papel plástico no chão e etc. Então, assim, é importante. Essa tomada de consciência é importante para a gente. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até o dia 21, às 19 horas, a gente vai ter o nosso primeiro encontro. E aí a gente vai debater sobre essa parte introdutória da educação ambiental e falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e algo mais que a gente possa discutir e debater. Um abraço a todos.